Paz a todos, paz a todas. Estamos começando mais uma EBR, a Escola Bíblica Redenção, esse tempo precioso, maravilhoso que nós separamos para estudar a palavra do Senhor. Espero que o estudo de hoje possa abençoar a sua vida e que você possa crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas e principalmente viver aquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Nós temos estudado sobre gratidão e eu quero dar continuidade hoje, então, a esse estudo, tá bom? Nós começamos a falar sobre gratidão porque nós estabelecemos como comunidade, né, como igreja, Comunidade Cristã Redenção, o tema deste ano como o Ano da Gratidão. Eu expliquei no primeiro estudo dessa série que nós não cremos em nada assim, no sentido de fazer atos proféticos ou alguma coisa desse tipo quando estabelecemos um tema. Nós visamos muito mais uma questão pedagógica e a questão de incentivar a prática de um princípio que nós julgamos ser muito importante para nós como comunidade. Então, é por isso que nós estamos enfatizando o princípio da gratidão. Não que os outros princípios vão ser deixados de lado, mas esse é um princípio que nós queremos valorizar e muito ao longo desse ano, porque creio que Deus quer trabalhar em nossas vidas com relação a este assunto, tá bom? E já no segundo estudo, eu falei um pouco sobre o que é gratidão. Então, eu peguei uma definição que nós encontramos no dicionário, e aí, então, baseado num versículo bíblico, eu fiz um paralelo, né, e coloquei aquilo que a Bíblia diz sobre gratidão naquele texto, né? E eu gostaria só de relembrar você aqui sobre o que foi falado nesse estudo da semana passada, sobre o que é gratidão. A primeira coisa que eu disse é que gratidão é uma virtude contínua. A segunda coisa que eu falei é que a gratidão é uma virtude que molda a nossa identidade. E a terceira reflexão que eu fiz foi: a gratidão é uma virtude que revela nosso amor a Deus. Então, se você, de repente, tem interesse em ver esse estudo, não viu ainda, né? Achou interessante o tema, nós temos esse estudo aqui no canal da igreja, só basta você acessar lá e você terá a oportunidade de ver, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade a essa série, a série sobre gratidão, e, como eu disse, espero que você seja tremendamente abençoado por aquilo que nós estamos compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre os frutos da gratidão, tá bom? E eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês e depois eu vou, então, em cima desse texto, compartilhar o que a gratidão produz em nossas vidas, tá bom? Então, eu gostaria de ler o texto e depois nós vamos lendo aos poucos e avaliando o texto bíblico, ok? Esse texto ele está em 2 Coríntios 9, de 8 a 14. Eu gostaria de ler com vocês, lembrando que eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora, ok? O texto bíblico diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus.
Logo, duas coisas boas resultarão deste ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Amém? Esse é o texto que nós vamos basear o nosso estudo. Como eu disse, né? O tema do estudo hoje é os frutos da gratidão. E eu gostaria, então, de, em cima deste texto, falar um pouquinho sobre o que a gratidão produz, tá bom? E só para que você entenda um pouquinho, né, tenha entendimento sobre o que nós acabamos de ler, essa é uma carta de Paulo à igreja de Corinto, e ele envia essa carta, e neste momento, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto, ele está alertando, né, incentivando, relembrando a igreja sobre a oferta que ele precisava levantar entre eles para o auxílio de outros cristãos que estavam passando por necessidades. Então, o que Paulo faz? Paulo, ele preocupado, né? Preocupado, entre aspas, com a oferta que seria levantada entre os coríntios, ele envia uma pessoa antes para que essa pessoa relembre a eles a importância dessa oferta. Corinto era uma cidade próspera, uma cidade rica, né? Então, Paulo faz esse lembrete a eles aí para que eles não deixassem de ser generosos, né? Naquilo que eles teriam que fazer referente a essa oferta que estava sendo levantada, tá bom? Então, por isso que você vê aqui ele falando sobre oferta, sobre levar a oferta para um outro grupo e esse grupo ser grato a Deus, enfim, tudo isso que nós acabamos de ler. Só para você entender o contexto geral da passagem, tá bom? Mas eu gostaria de destacar com vocês três frutos que a gratidão produz, que eu acho que são muito importantes quando nós tratamos de gratidão. O primeiro fruto que a gratidão produz é humildade. Olhe só, queridos, o que o versículo 8 e o versículo 9 dizem. Diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Uma das coisas que eu mais percebo com relação à gratidão é que ela forma em nós um espírito humilde, um coração humilde. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, nós devemos entender que tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, procede de Deus. É Deus nos abençoando. É isso que o texto está deixando bem claro. Ele diz: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Então, nós não podemos perder a perspectiva de que se nós temos algo, se nós fomos abençoados, se nós recebemos o favor de Deus ou o favor de uma outra pessoa, enfim, se nós fomos alvo, né, dessa bênção, isso acontece porque Deus trabalhou em nosso favor. Isso não é obra, em última instância, obra humana. Isso sempre começa em Deus. E é muito importante a gente entender isso quando se trata de gratidão. Por quê? Por uma questão muito simples. Logo, à medida de uma pessoa que se apercebe que foi abençoada por Deus e tudo que tem procede dele, essa pessoa terá a humildade como marca de vida. Não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo. É mais ou menos assim. Eu sei que se eu tenho
eu sei se eu conquistei, eu sei se eu tenho para repartir, como o texto diz, que eu recebi, eu tenho bens, tenho capacidade de fazer coisas e até mesmo abençoar outros. Isso acontece porque Deus me deu. Então, quando nós entendemos isso, o nosso coração se enche de gratidão. Gratidão a Deus e, é claro, também a gratidão a outras pessoas que, na caminhada da vida, nos abençoaram. E o nosso coração cheio de gratidão, porque reconhece que o que tem, reconhece que o que recebeu não procede de si mesmo, né? Aquilo que nós recebemos não procede de nós mesmos, e sim de Deus. Deus é a fonte primeira. Então, como consequência, vai ser formado em nós um coração humilde. Entende? É curioso que pessoas arrogantes e soberbas, elas não são capazes de mostrar gratidão. É assim, uma pessoa quando ela tem um problema muito sério com soberba e arrogância, se ela conquista algo, se ela se dá bem na vida, se ela percebe que as coisas estão indo bem, né, ao seu favor, ela não atribui isso a ninguém, nem a Deus, nem a ninguém que está à sua volta. Ela atribui isso a si mesmo. Essa é uma das características do soberbo, do arrogante. Ele acha que ele é um fim em si mesmo, que tudo que ele tem é fruto do seu esforço, da sua capacidade, né, das suas virtudes, enfim. Ele acha que o mundo gira em torno dele. E por isso, uma pessoa arrogante, soberba, ela tem uma dificuldade de expressar gratidão. Eu até vou ser um pouco mais específico. Uma pessoa soberba e arrogante, ela é incapaz de demonstrar gratidão a Deus e às pessoas. Então, a gente percebe que quando uma pessoa ela começa a entender o mover de Deus, quando ela começa a entender como o reino de Deus funciona, que tudo, absolutamente tudo procede de Deus, e ela começa a ver que as bênçãos que nós recebemos, o favor que nós recebemos vem de Deus, e Deus pode, claro, usar para isso outras pessoas, ela se depara com a realidade dos fatos. Ela sabe que aquilo veio para ela como favor imerecido. Logo, ela expressa, né, isso através da gratidão. A gratidão e a humildade andam de mãos dadas. Uma pessoa grata é uma pessoa que tende a ser humilde, e uma pessoa humilde é uma pessoa que tende a ser grata. Então, o primeiro fruto que a gratidão produz, sem dúvida nenhuma, é a humildade. O segundo fruto que eu gostaria de citar para vocês aqui, que a gratidão produz, é a generosidade. Quero ler com vocês aqui a continuação do texto, versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão deste ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Amém? Olha só, irmãos, o texto é interessante que ele deixa novamente claro que tudo vem de Deus, tá? Novamente, é a continuação do texto, então Paulo continua reforçando isso, né? Quem dá a semente é Deus, né? Ele provê e multiplica a semente, enfim. Nós percebemos aqui que Paulo quer continuar deixando claro na mente dos irmãos da igreja de Corinto que tudo procede dele, tá bom? E aí ele ele fala uma outra coisa aqui: vocês estão sendo enriquecidos, né? No versículo 11, fala assim: em tudo vocês serão enriquecidos com um motivo.
a fim de que possam ser generosos. Então eu percebo que um outro fruto da gratidão é a generosidade. Se o povo de Corinto compreendeu o que o Paulo estava falando, eles levantaram uma oferta generosa. Por quê? Porque é assim, eu sei que Deus é o Deus que me dá a semente, multiplica a semente, né, e o pão para o meu alimento. Deus é o Deus que me enriquece, né? Em tudo vocês serão enriquecidos. Não estou falando enriquecido financeiramente necessariamente, tá? Então, aqui o texto deixa bem claro que Deus abençoa uma pessoa para que essa pessoa possa ser canal de bênção para outras pessoas. Então, a generosidade é a marca de um coração grato. Eu sei que eu já fui abençoado por Deus e por pessoas, logo, em gratidão a Deus e a tudo que eu já recebi, eu repasso, né, o favor recebido, eu levo adiante o favor recebido. Então, eu creio que nós somos alvo da bênção de Deus ou de outras pessoas para que também sejamos abençoadores generosos, tá bom? Como a Bíblia diz, sempre é melhor dar do que receber, tá bom? Nunca se esqueça dessa verdade bíblica. E outra coisa que eu acho que é muito importante, quando nós nos deparamos com pessoas necessitadas, é fundamental que a gente exerça generosidade. A igreja de Cristo precisa ser generosa. Existem muitas pessoas necessitadas à nossa volta. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos fechar os nossos olhos a essa realidade. Se Deus te abençoou, abençoe. Se Deus te deu, compartilhe, porque a generosidade, ela transborda, ela reflete, ela deixa mais claro a gratidão que existe no nosso coração, tá bom? E uma coisa que eu acho muito importante é que quando uma pessoa é abençoada, ela se sente valorizada pelas pessoas e por Deus, né? Então, você vê isso no versículo 12, né? Quando a necessidade do povo é suprida, a Bíblia fala que eles vão expressar com alegria a gratidão deles a Deus. É muito bom abençoar e é muito bom ser abençoado. As duas coisas são fundamentais na dinâmica da vida cristã. Quem abençoa, né, tem a oportunidade de participar da obra do reino de Deus. Quem é abençoado se sente valorizado e pode, com alegria, expressar gratidão ao Senhor. Amém? E por último, o fruto que nós percebemos que também é produzido pela gratidão aqui nesse texto é a comunhão. Olha só o que o versículo 13 e 14 diz aqui na palavra do Senhor. Diz assim: como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Queridos, um fruto que, sem dúvida nenhuma, é manifesto, surge por causa da gratidão, é o fortalecimento da comunhão dos santos. Quando nós desenvolvemos a gratidão como um estilo de vida pessoal, isso se manifestará onde? Na comunidade. E como consequência, fortalecerá a comunhão. Compreende? Então, se eu fui abençoado por Deus, se Deus me abençoou através de outras pessoas, através do agir sobrenatural dele na minha vida, e eu demonstro isso, sendo grato a Deus e devolvendo, abençoando a vida de outros, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que isso afete a comunidade. O que é a comunidade? É a congregação dos santos, é a igreja, é o local que você congrega, que você convive,
que você vive em unidade com esses irmãos. Não apenas na comunidade, claro, né, que a comunhão vai se estabelecer. Mas quando eu me refiro à comunidade, eu estou falando sobre a comunidade cristã, sobre esse elo que nós vamos criando entre pessoas, tá? Isso é comunidade. E é interessante que se a gratidão, né, se manifesta na comunidade, isso vai afetar o quê? A comunhão. É assim, ó, uma comunidade onde as pessoas estão vivendo estilo de vida voltado para a gratidão, esta comunidade tende a ser saudável e, como consequência, a comunhão desta comunidade tende também a ser saudável, ser boa. Ao contrário, se uma comunidade é um lugar onde a gratidão não se manifesta, provavelmente não, certamente a comunhão entre os irmãos será deficiente nesta comunidade. Então, eu posso te dizer aqui que um fruto da gratidão é a comunhão, é o aperfeiçoamento da comunhão. Olha só que coisa maravilhosa que acontece aqui. Paulo estimula Corinto a levantar uma oferta para uma outra igreja. E aí, então, essa outra igreja iria receber essa oferta e o texto fala aqui, assim, ó, versículo 13. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. O que nós fazemos reflete no outro, na comunidade, né? E essas pessoas glorificam a Deus por causa disso. E aí ele continua. E essas pessoas que estão sendo abençoadas, elas orarão por vocês com profundo afeto. Eu acho tremendo essa colocação, porque assim, eu percebo que isso tudo está unido, né? Essa realidade ela está toda interconectada. Quando eu entendo que Deus é um Deus abençoador e eu sou alvo da bênção de Deus, logo eu me torno uma pessoa grata. Me tornando uma pessoa grata, eu vou entender que essa gratidão ela vai se manifestar na comunidade, ou seja, entre os irmãos em Cristo. E essa gratidão se manifestando na comunidade, ela vai afetar diretamente a comunhão. Vai se tornar uma comunhão saudável. Aqui o texto deixa isso, para mim, ele deixa claro. Fala que os irmãos vão receber, porque era uma comunidade, né? Mesmo não sendo no mesmo local, era uma comunidade, a comunidade dos santos, dos salvos. Eles vão se alegrar, darão glória a Deus com isso, mas é interessante aqui no 13 que eles vão responder orando pela igreja de Corinto com profundo afeto. Sabe, irmãos, essa igreja que estava recebendo a oferta financeira, ela não tinha muito o que oferecer em termos materiais, mas ela tinha muito o que oferecer em termos espirituais. Eles iriam orar com profundo afeto, ou seja, a gratidão ela vai produzindo ações de amor, né? Então, nós precisamos entender isso, né? À medida que a gratidão se manifesta na comunidade, a comunhão vai sendo aperfeiçoada e as ações de amor começam a se tornar mais concretas no nosso meio. Por isso é muito importante que a gente permita que Deus molde os nossos corações e nos dê um coração grato, ou seja, que a gratidão seja um estilo de vida. E para concluirmos o estudo de hoje, quero apenas recapitular aquilo que falamos, né? O que a gratidão produz? Primeiro, ela produz humildade. Segundo, a gratidão produz generosidade. E terceiro, a gratidão produz comunhão, aperfeiçoamento da comunhão. Enfim, que Deus nos dê entendimento sobre esse assunto. Como eu disse, que Deus nos aperfeiçoe na gratidão e que dia após dia essa virtude maravilhosa possa se manifestar na minha vida e na sua vida.
Eu espero de todo o meu coração que o estudo de hoje abençoe a sua vida, que você veja e que ele seja importante para você e que principalmente o Espírito Santo possa falar contigo e te incentivar a viver os princípios do reino de Deus. Amém? No mais, eu só quero dizer que nós estamos conectados nas redes, né? Se você quiser compartilhar aí os links que estão à disposição, nós temos os links aí à disposição, fique à vontade para compartilhar o estudo, fique à vontade para levar à frente aquilo que está sendo ministrado, tá bom? É muito importante a sua participação. Nisso que nós estamos fazendo aqui, que é ensinar a palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira direta, mas eu creio que também de uma maneira sincera e efetiva, ok? No mais, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana.